conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é isso? O que são rudimentos do mundo? É uma expressão que aparece algumas vezes no Novo Testamento, pouquíssimas vezes. Os irmãos podem encontrar essa expressão no versículo 20 também. Vejam em versículo 20, veja o que diz, no 2:20, veja o que diz. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele menciona aqui os rudimentos do mundo. O que é isso? Essa expressão aparece também em Gálatas. Veja Gálatas. Não perca aí o raciocínio. Veja Gálatas. Muita informação. Muitas coisas para aprender. Não se desvie, não se distraia. Veja, Gálatas capítulo 4, versículo 3. Fala assim, Gálatas 4:3, aparece novamente a expressão, diz assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aparece novamente a expressão. Veja, o versículo 8, Gálatas 4:8, diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele menciona os rudimentos novamente aqui. E o que eram esses rudimentos? Quando nós olhamos para o texto de Gálatas, quando nós olhamos para o texto de Colossenses, nós entendemos aqui os rudimentos do mundo, a expressão estoikeia tu cosmo, é a expressão que aparece aqui. Estoikeia tu cosmo. O que era isso? O que eram as estoikeia tu cosmo? Quando nós olhamos para o texto, nós aprendemos que estoikeia tu cosmo eram mandamentos, regras de natureza ascética. Ou seja, a filosofia que estava sendo ensinada para os colossenses era uma mescla de cerimonialismo judaico, legalismo judaico e regras vazias extraídas do paganismo. E esse conjunto de regras ascéticas são regras de rigor corporal. Regras ascéticas são regras que negam os prazeres corporais. A pessoa que pratica o ascetismo, ela não se casa. Por quê? Porque o casamento traz prazeres físicos. A pessoa que pratica o ascetismo, ela se priva dos prazeres da alimentação, ela não come algumas coisas, porque ela quer judiar do seu próprio corpo. E as pessoas pensam que isso é santidade. Paulo diz, isso tudo é bobagem, isso não serve para nada. E todas essas regrinhas, não somente regrinhas ascéticas, mas também regras cerimonialistas, regras religiosas, por exemplo, guardar dias e tempos e meses e anos, tudo isso são estoikeia tu cosmo, são rudimentos do mundo, são regras vazias que não servem para nada. Não coma esse alimento, não beba essa bebida, guarde esse dia, não faça isso, não faça aquilo, não toque naquilo, não toque naquilo outro. Essas regrinhas são regras de rigor ascético. E essas regras de rigor ascético são consideradas por Paulo estoikeia tu cosmo, rudimentos do mundo que não servem para nada. Tem aparência de piedade, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. Além disso, o conceito de estoikeia é um conceito relacionado na filosofia grega, nas religiões gregas, as religiões pagãs da antiguidade. Estoikeia não era algo simplesmente relacionado com uma lista de deveres. Uma lista de deveres cerimoniais e deveres ascéticos. Não. Estoikeia também estava relacionado com a visão de mundo daquelas pessoas. Porque eles atribuem esse nome, estoikeia tu cosmo, a anjos. Anjos que eram senhores da criação e que dominavam os astros.
Esses anjos, os senhores da criação, que dominavam os astros, eles tinham que ser servidos e adorados, e era necessário que as pessoas se submetessem a essas regras para agradar esses anjos. Porque se eles agradassem esses anjos, também chamados de estoiqueia, também chamados de rudimentos, se eles agradassem esses anjos não os deixariam à mercê do destino imposto pelo movimento dos astros. Os astros determinavam o destino das pessoas na mentalidade deles. Os astros, as estrelas, determinavam o que ia acontecer com os homens. Então, se eles servissem os anjos iriam trabalhar com esses astros, iriam dispor esses astros de tal forma que esses astros, esses corpos celestes, iriam ficar em posições que iriam favorecer o futuro dos adoradores. Então, o que esses mestres diziam? Vocês têm que adorar esses anjos, as estoiqueia do cosmo. E o que fazer? Vocês têm que obedecer essas regrinhas ascéticas e essas regrinhas cerimoniais. Vocês têm que fazer essas coisas, porque fazendo essas coisas, esses anjos vão dispor os astros de tal forma que o futuro de vocês será garantido como um futuro bom. Obrigado. Todas essas coisas são chamadas pelo apóstolo Paulo como vãs filosofias, coisas vazias, sem valor nenhum. E os colossenses estavam abraçando isso. Um problema terrível, um problema enorme, é que além de estarem talvez abraçando isso em sua mente, eles estavam também começando a praticar essas coisas. Essas coisas estavam influenciando o comportamento deles. Vejam Colossenses 2, versículo 11. Nós encontramos aqui alguns indícios do que eles estavam sendo tentados a fazer. Ele fala o seguinte, nele, 2:11, nele, em Cristo, também fostes circuncidados. Tudo indica que a filosofia pagã acolhia também elementos do judaísmo. E os crentes estavam sendo instigados a serem circuncidados. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, vocês já foram circuncidados. Vocês estão tentando aí, talvez pensando em se circuncidar, talvez alguns de vocês já tenham se circuncidado, mas olhem, tudo isso são regras cerimoniais vazias. Tudo isso é estoiqueia do cosmo. Tudo isso é uma obediência que tem por propósito agradar anjos fictícios. Não sigam nessa direção. Ele diz, vocês já foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da vossa carne, que é a circuncisão de Cristo. O que quer dizer isso? Olha, vocês já tiveram a natureza pecaminosa de vocês golpeada. A natureza pecaminosa de vocês já foi enfraquecida. Essa é a circuncisão de Cristo. E isso aconteceu com vocês. Não se deixem levar pelas normas do cerimonialismo judaico. Vejam o versículo 16, 2:16 e 17. Vejam aqui. Vejam como era perigosa aquela filosofia que impunha aí essas regras denominadas estoiqueia do cosmo, que tinham por propósito agradar os anjos, também chamados de estoiqueia. Veja o que diz o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue. A palavra julgar aqui tem o sentido não só de enunciar, aí, de realizar um julgamento, mas de enunciar a sentença condenatória. Ele está dizendo, ninguém vos condene por causa de comida e bebida. Vejam, ninguém pode nos condenar pelo que nós comemos ou bebemos. Ninguém vos condene por causa disso. As regras ascéticas impunham normas ligadas à alimentação. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode comer carne de porco, não pode tomar café, não pode tomar chá. Enfim, várias regrinhas ligadas à alimentação. Regras extraídas do judaísmo, dos conceitos judaicos. Paulo diz, ninguém vos condene por causa de comida e bebida. Comam o que quiserem. Ninguém vos julgue por causa de dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém pode condenar vocês por não guardar esses dias. Ele diz, porque essas coisas estavam sendo impostas a eles, porque a filosofia vã e falsa, mencionada no capítulo 2:8, era uma filosofia que acolhia conceitos do paganismo e do judaísmo. Ele diz então, no versículo 17, todas essas coisas que nós encontramos no Antigo Testamento, são sombra das coisas que haviam de vir. Tiveram seu tempo, tiveram sua validade. O corpo, porém, é de Cristo. Não estamos mais na época da sombra.
porque o corpo já chegou e o corpo é Cristo. Essas coisas apontavam para aquele que havia de vir. Essas coisas tinham um significado simbólico de realidades espirituais que nós temos em Cristo. Nós não vivemos mais na época das sombras, não temos mais que nos abster de certos alimentos nem de guardar dias, nada disso. Essas coisas foram sombras, e os homens viveram nessa época das sombras. Nós estamos na época do Senhor, o Senhor já veio, o corpo já veio. Não temos que nos submeter ao período das sombras, porque o corpo já se manifestou e o corpo é Cristo. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Ninguém pode nos condenar porque comemos isto ou aquilo, ou porque guardamos ou não guardamos este ou aquele dia. Tudo isso são estoiqueia do cosmo, coisas que têm aparência de piedade, mas não servem para nada. Vejam o versículo 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, mais uma vez estoiqueia do cosmo aqui, no sentido de conjunto de normas cerimoniais, no conjunto de normas ascéticas. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. E aí vem, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Os colossenses estavam vivendo debaixo de um legalismo tolo. Por que vocês estão fazendo isso? Não toque isso, não toque naquilo, não coma tal alimento, guarde tal dia. Por que vocês vivem assim? Ele diz, porque todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Parecem ser expressões elevadas de piedade, de obediência, de maturidade espiritual. Ele diz, como culto de si mesmo, e falsa humildade, e rigor ascético, parecem coisas lindas, mas não tem valor nenhum contra a sensualidade. É apenas aparência de piedade, nada além disso.